Olá pessoal, estamos aí. O papo de hoje na aula de Educação Física é sobre Olimpíadas. Veja bem, a gente vai falar sobre a história das Olimpíadas. Vai ser uma coisa interessante, tá? Vai ter muitas curiosidades, vamos falar de grandes atletas, vamos falar também de participações, certo? Momentos políticos da Olimpíada, certo? Aliás, eu estava fazendo a pesquisa, eu não sei se foi na Unicamp ou na Unesp, caiu uma questão de Olimpíada, hein? Vamos lá então? Origem das Olimpíadas. Quando iniciou a Olimpíada? Na Grécia Antiga, certo? 776 anos antes de Cristo, né? E foi até 392 anos depois de Cristo. Era homenagem aos deuses gregos, principalmente a Zeus, o mais homenageado. Para que era feita essas Olimpíadas? A intenção era promover a amizade e integração dos povos. Hoje em dia, o esporte é feito para isso também, mas profissionalizou, né? As Olimpíadas também ficaram mais comerciais. E vocês vão ver no passar dos anos das Olimpíadas o que vai acontecer. Ótimo. Olimpíadas modernas. Quem idealizou foi o francês pedagogo e historiador Pierre de Coubertin, conhecido como Barão de Coubertin, certo? Ele nasceu dia 1º de janeiro de 1863 em Paris e faleceu 2 de setembro de 1937. Tá? O nome completo dele era Pierre de Frédé. Ele era formado no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Olha quantas Olimpíadas já ocorreu, as Olimpíadas modernas, né? Se vocês observarem aí, tem duas em vermelho. 1914, devido à Primeira Guerra Mundial, né? E 1918, que era a guerra foi de 14 a 18. Teria que ter em 1916. Por que em 16? Porque as Olimpíadas são disputadas em em 4 anos, certo? Depois de 36, teve falha de mais duas Olimpíadas, de 1940 e de 1944, justamente pela Segunda Guerra Mundial, certo? Depois disso daí, correu normalmente as Olimpíadas até os dias de hoje. E hoje nós estamos com um problema sério aqui, né? A Olimpíada de Tóquio, que seria agora, nesse ano, já foi transferida para o ano que vem, devido ao coronavírus, né? Não precisa nem falar sobre isso, que está todo mundo inteirado. Ótimo. Quem organiza as Olimpíadas é o Comitê Olímpico Internacional, conhecido como COI, certo? Hoje, as Olimpíadas ocorre a participação do mundo todo, certo? Se vocês olharem aí o mapa, tem o mundo dividido, né? Como a gente está vendo aqui, certo? Ó, América, Oceania, África, Ásia, Europa, né? Na primeira Olimpíada Moderna, o único país que participou fora da Europa foi a Austrália. Então teve uma participação fora do continente europeu, o resto era tudo europeu, certo? Depois as Olimpíadas começaram a surgir a participação de todos. Bom, vamos falar um pouco sobre símbolos políticos. Vamos começar pela bandeira das Olimpíadas. São arcos entrelaçados, né? Aros, e são cores diferentes. Cada cor representando um continente, como nós vemos aqui, ó. O azul, Europa, amarelo, Ásia, o preto, a África, o verde, a Oceania e o vermelho, as Américas. Outro símbolo muito importante das Olimpíadas é da premiação.
os 3 primeiros colocados em qualquer disputa ganham medalha, sendo ouro para o primeiro, prata para o segundo e bronze para o terceiro, certo? Aqui são alguns esportes que nós temos nas Olimpíadas, né? Aliás, falando sobre esporte, o Brasil é uma potência não explorada para a parte olímpica. Por que a gente fala isso? Porque o Brasil é um país privilegiado. Além de ter um clima excelente, tem um povo enorme e com um detalhe que os outros países não têm. É multirraças, certo? Então, praticamente, nós temos o mundo todo dentro do Brasil. O problema é que a gente observa o não destaque político, a dificuldade do atleta olímpico, não investimento e politicagem, desde o nível municipal, estadual e federal, no Brasil todo, né? Na hora de escolher as pessoas certas para dirigir. Mas isso aí seria um assunto para a gente detalhar em uma outra aula. A pira olímpica, certo? Muitos conhecem também como tocha olímpica. Isso aí é uma coisa bonita, que toda a Olimpíada, a tocha olímpica tem que sair da Grécia e ir até na cidade sede escolhida. E eles vão levando, correndo, caminhando, certo? Então isso daí é um evento que ocorre antes de começar as Olimpíadas, porque eles têm que chegar no dia do início da Olimpíada. Ó, passei aqui. Agora a gente vai falar sobre momentos políticos das Olimpíadas modernas. Pode ser visto pelo mundo todo, a Olimpíada seria também como um palco para manifestações de eventos políticos. Ora foram trágicos e descabidos, ora belos e contundentes. Então hoje eu separei aqui para vocês os 10 momentos políticos mais importantes da história das Olimpíadas, certo? O primeiro, outro detalhe legal, em alguns pontos aqui, vocês podem acessar vídeos. São vídeos curtos, de 2 a 3 minutos, mas são muito legais. Vocês vão enriquecer mais o conhecimento de vocês e vão, em alguns casos, até se divertir. Não perca isso daí, faça isso daqui. Bom, o primeiro grande momento político das Olimpíadas foi na Berlim, em 1936. Era praticamente pré-guerra, né? O nazismo estava começando a despontar muito forte na Alemanha. E a Olimpíada foi na capital da Alemanha, Berlim. Uma Olimpíada onde era para ser um grande propaganda nazista, onde o Hitler queria mostrar a superioridade ariana da raça branca, mas teve problema com um atleta chamado Jesse Owens, atleta norte-americano, certo? Sobre esse absurdo de superioridade de raça, nós temos que deixar muito claro que nós estamos no planeta Terra e só existe uma raça, a raça humana, certo? Voltando a falar de Jesse Owens, esse rapaz aqui ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo, arrasando os argumentos de superioridade da raça ariana, certo? Ocorreu que num dia que o Hitler achava que o seu atleta ia ganhar medalha, ele foi no Estádio Olímpico de Berlim para fazer a entrega, e quando viu, o negro ganhou a medalha. Ele se recusou a descer para fazer a entrega de medalha. Vocês vão ver esses vídeos aqui que eu estou falando? Esse aqui que está aqui embaixo, esse link. Você clica aí e vocês vão ter acesso a essa história. Você viu que nós demos um pulo grande, né? Roma 1960. Por que se deu esse pulo? Nós estamos falando momentos políticos das Olimpíadas, certo? Lembra que a de Berlim foi em 36, 40 e 44 não teve 48 em Londres, 52 em Helsinki, Finlândia, e 56 foi em Melbourne, na Austrália. O que aconteceu de importante na Olimpíada de Roma, que entrou para a história?
A África do Sul, devido ao apartheid, que era racismo, olha que coincidência, né? Berlim teve problema de racismo e em Roma também. Então, devido às sanções, devido ao racismo que ocorria dentro da África do Sul, a África do Sul foi proibida de participar de Olimpíadas. Ela vai só voltar em 1992, 32 anos depois que volta a ter a participação. Curiosamente, os 3 primeiros temas acabam sendo sobre racismo, porque na Olimpíada da Cidade do México, em 1968, primeiro ocorreu uma grande revolta do povo pelos investimentos que estavam sendo feitos em Olimpíadas, certo? Briga entre povo mexicano e policiais, etc. E tal. Mas o momento marcante mesmo foi aqui ocorreu um protesto contra o racismo nos Estados Unidos. Os corredores Tommy Smith e John Carlos, medalhas de ouro e bronze nos 200 metros raso, subiram ao pódio com meias negras, sem sapatos, broche dos movimentos dos direitos civis, e ao som do hino americano, eles abaixaram a cabeça e ergueram os punhos cerrados com uma luva negra. Era a saudação do movimento negro da época, certo? Eram os Panteras Negras. Eles foram suspensos dos Jogos pela declaração política, mas eles entraram para a história. Né? Eu cheguei a ver um documentário sobre os dois, eles receberam tantas restrições quando voltaram para o seu país, só uns 20 e poucos anos depois que eles foram reconhecidos pelo ato dele. Agora a gente vai para Munique em 1972. Acho que foi o ponto mais sofrido de uma Olimpíada. O que aconteceu em Munique? Setembro Negro, um movimento terrorista de palestinos, invadiram o alojamento da delegação de Israel e manteram 11 atletas israelenses como refém, certo? Eles queriam em troca 234 prisioneiros detidos em Israel. A Israel negou a libertação e na fuga dos terroristas com reféns teve um saldo trágico, com a morte dos 11 reféns e 5 terroristas, certo? E sendo 3 detidos. Isso aí foi um momento muito trágico de Olimpíadas. Houve a Olimpíada de Moscou, o maior boicote da história, devido à Guerra Fria, liderado pelos Estados Unidos, e mais 69 países aderiram ao boicote. Né? O maior medo desse boicote, a crise política simbólica e mesmo esportiva foi tamanha que o COI temeu pelo fim dos Jogos Modernos, fim das Olimpíadas, né? Mas isso não ocorreu, mas ocorreu um grande boicote. Então esvaziou um pouco Moscou 80. Logo em seguida, teve a Olimpíadas de Los Angeles, certo? O troco do bloco comunista, boicotaram os jogos sem a presença do leste europeu. E Cuba também, que era uma potência, certo? Uma potência olímpica, né? A gente observa, Cuba é uma ilha pequena, mas eles sempre investiram em esporte e educação, certo? Então eles são potência em esporte. A gente observa aqui no Brasil uma visão só para futebol quase, um pouco para o vôlei ultimamente, mas pouco para os outros esportes. E olha que tem esporte para chuchu, né? Bom, além de diminuir a qualidade dos jogos, como a edição anterior, a curiosidade foi a volta da participação da China, mesmo sendo comunista, que hoje é uma das grandes potências olímpicas, né? Eles ficaram praticamente 30 anos fora dos jogos. E a imagem histórica mesmo, é da maratonista suíça, que está aqui, ó, a chegada dela. Opa, desculpa. Aqui, ó. Na maratona feminina. Aqui tem um link que vocês vão ver
e vão se emocionar com essa história, certo? Vale a pena ver. Ela queria provar que conseguiria participar de uma Olimpíada. E tinha pessoas, que foi a primeira vez que teve maratona feminina em Olimpíadas. Achava que as mulheres não tinham capacidade de percorrer uma maratona, etc, né? E hoje a gente vê que a única diferença entre homem e mulher é a força física, mas capacidade todos temos. Vamos pular para a próxima? Barcelona, o novo contexto mundial, 1992. Qual que seria o novo contexto mundial, né? Ocorreu do fim da União Soviética, que era uma potência, que voltaram a ser vários países, vocês já devem ter visto essa história, tá? A Alemanha reunificada, né? A Alemanha era dividida em ocidental e oriental, depois de anos voltou a ser a mesma Alemanha. Olha só, hein? A Alemanha, a última vez que estava junta foi em 1936, só em 1992 voltou, né? E a volta da África do Sul, como nós vimos em Roma, né? Em 60, nós estamos vendo que ela volta para as Olimpíadas com o fim do apartheid. Belezinha? Outro ponto trágico das Olimpíadas foi em Atlanta, Estados Unidos, né? 1996. Explosão de uma bomba por um radical de extrema direita feriu 150 pessoas e matou 2. Sua intenção era que os jogos fossem cancelados, tá? Isso ocorreu no Central Park Olímpico, com milhares de pessoas. A tragédia podia ter sido pior, mas ainda bem que não foi tão ruim assim. Bom, agora a gente vai falar coisas boas. Em Londres, o que aconteceu de interessante em Londres? Participação de mulheres muçulmanas nos Jogos, tornando assim a primeira vez nos Jogos Olímpicos, onde todos os países enviaram delegação feminina. Agora há pouco mesmo nós estávamos falando da importância da participação da mulher, né? Os direitos que ela tem que ter igual ao do homem, né? Já falamos que a única raça que existe é a humana, e agora a gente volta a afirmar mais direitos, que as mulheres têm tanto direito como os homens em qualquer posição profissional, esportiva, qualquer coisa que seja. Então, Londres teve a participação das mulheres muçulmanas. Rio de Janeiro, né? Vocês estão lendo em cima, refugiados na Olimpíadas. Devido a algumas guerras em alguns países, né? Eles deixam de participar de Olimpíada, quando está tendo guerra em seu território, algumas guerras civis, outras guerras entre países. E os atletas, é complicado, porque eles têm uma vida curta até, profissional, né? E de repente tem atleta que só vai em uma Olimpíada, no máximo 2, tem exceções. O que ocorreu? E no Rio de Janeiro, tem alguns detalhes curiosos. Primeiro que foi a primeira Olimpíada organizada na América do Sul. Nunca tinha tido Olimpíada na América do Sul. E a COI, Comitê Olímpico Internacional, autoriza a participação de um time de atletas refugiados. Foi chamada Olimpíada Sem Bandeira, né? E esses refugiados tiveram direito de participar. Agora a gente vai falar um pouco da história da participação do Brasil nas Olimpíadas, tá? A primeira vez que o Brasil teve participação em Olimpíadas foi em 1920, na Antuérpia, na Bélgica, onde ganhou suas primeiras medalhas. E curiosamente foram todas no tiro, né? E ganhou ouro, prata e bronze. A primeira medalha de ouro do Brasil foi de Guilherme Paraense, certo? E de prata foi a Frânio da Costa e bronze foi em equipes no tiro. Certo? Seguindo, isso aí foi em 1920. Esse rapaz aqui, ó, aqui tem 2 links sobre participações. A gente vai falar sobre esse daqui, Ademar Ferreira da Silva. Certo? Ele foi medalha de ouro em Helsinki,
1992 e Melbourne, em 1956. Helsinki, na Finlândia, Melbourne, na Austrália. Considerado até hoje um fenômeno devido às suas condições de treinamento. Eles não tinham as condições que os outros atletas tinham. E ele é bicampeão olímpico. Ser campeão olímpico já é difícil. Então, é se superar, tá? Bom, o que eu quero dizer sobre isso daí? Lembra que eu falei que o Brasil é multirraça, tem um clima bom, tem um monte de gente e não ganha medalha como deveria ganhar, como as superpotências? Eles não ganham porque não há o apoio. O atleta tem que se alimentar muito bem, tem que ter treinamento, uma dedicação, certo? Se por acaso algum de vocês um dia for um atleta, seja olímpico ou não, você vê que é um absurdo carga de treinamento, certo? O que acontecia com o Ademar Ferreira da Silva? Ele trabalhava, estudava e treinava. Tinha época que ele treinava entre o período de almoço. E isso daí mostra que ele era um fenômeno mesmo, né? Bom, depois de 6 Olimpíadas sem ganhar medalha de ouro, o Brasil conquistou 2 na Olimpíada de Moscou, com iatismo, certo? O Brasil tem um grande destaque em iatismo nos Jogos Pan-Americanos e nas Olimpíadas, certo? E foi Eduardo Pinido e Marcos Soares, e Alexandre Welter e Laos Bons Costron. Olha o nome do infeliz, né? Difícil de pronunciar. Em 1988, em Seul, com o judoca Aurélio Miguel. Barcelona, de novo, outro judoca, Rogério Sampaio, certo? Atlanta, 1996, vela com Roberto Scheide e a dupla Marcelo Ferreira e Torbjörn Grael. Foram mais 2 medalhas de ouro em 96 piatismo. Em Atenas, foram repetidas medalhas de vela com Robert Scheide e a dupla Marcelo Ferreira e Torbjörn Grael. E no hipismo com Roberto Pessoa. Hipismo, para quem não sabe, é saltos com cavalo, né? Um dia a gente vai dar uma aula só sobre os esportes. E Emanuel e Ricardo no vôlei de areia, certo? Claro que o Brasil teve mais medalhas, depois eu vou separar, eu estou falando dos destaques que foram. Depois eu vou separar os femininos também, né? Bom, em 2004, uma medalha especial foi de Vanderlei Cordeiro. Esse rapaz aqui, ó, certo? Muito especial. Ele estava disputando a prova de maratona, estava liderando e com 90% de chance de ganhar a prova quando foi agarrado com um maluco que entrou e segurou ele, quebrando todo o seu ritmo, tá? Que para correr tem que ter ritmo, concentração, etc. E mesmo assim, o Vanderlei Cordeiro de Lima chegou em 3º lugar, medalha de bronze. Mas ele foi premiado com a medalha especial, que é a de Barão de Coubertin, certo? Pierre de Coubertin. Mas ele entrou na história. Tem um vídeo deles aqui, vocês vão clicando aqui, vocês vão ver algumas cenas muito, muito legal, certo? Em 2008, Pequim, certo? O César Cielo ganhou natação. Em 2012, ginástica de argolas, Arthur Zanetti. Bom, e no Rio de Janeiro, que foi a última Olimpíada em 2016, foi o melhor desempenho do Brasil em Olimpíadas. No masculino, Thiago Braz ganhou salto à vara, Robson Conceição no boxe, Alisson Bruno no vôlei de areia, tá? Alisson e Bruno, tá? Então vamos agora falar das Olimpíadas nos destaques femininos. Se vocês forem ver, a primeira medalha de ouro do Brasil foi no vôlei de areia, em Atlanta, em 1996, com Jaqueline e Sandra. Em Pequim, 2008, foi a primeira medalha individual feminina do Brasil, Maureen Matt. Aliás, essa moça aqui tem uma história de vida muito interessante
e tem a imagem dela, do salto dela, certo? Então vocês assistam um desses links aqui e vocês vão ver como é legal. Em Londres, em 2012, Sara Menezes no judô. Em 2016, Rafaela Silva no judô. Vocês observaram que o judô já ganhou masculino e feminino, né? E na vela, feminino, Martine Grael, Keena Kutz. Você viu que é parente do Torben Grael. Ela ganhou medalhas. Destaque nos esportes coletivos fica por conta do voleibol, que é tricampeão olímpico. Ganhou em 1992, 2004, 2016. O vôlei feminino é bicampeão olímpico. Ganhou em 2008, 2012. O futebol, finalmente, a paixão nacional, acabou ganhando aqui no Rio em 2016 contra a Alemanha numa disputa de pênaltis, né? Certo? Outro vídeo que eu quero que vocês vejam, ó, Nasce uma Estrela. Foi em Montreal em 1976. A ginasta romena Nadia Comaneci, certo? Uma menina de 14 anos, dá um show e é a primeira a ginasta a receber nota 10 de todo mundo. Vocês vão ver, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa em casa, a quantidade de esportes olímpicos e as mudanças, se for possível. Faz umas comparações, vocês vão até ver as curiosidades, a mudança do esporte de 1920 para os anos mais próximos daqui, os anos 2000, né? Como eu estava dizendo, o Brasil é um país de multirraça, com tolerância religiosa. Por que nossa participação em Olimpíadas não é melhor? Falta de incentivo? Falta de cultura do povo? A gente observa que muita gente não quer praticar esporte. Qual que é a vantagem de praticar esporte? Sociabilidade, você encontra amigos no esporte. O que mais? Você está fazendo bem para o seu corpo, tá? É uma atividade física, né? Outras coisas que a gente vê é o seguinte: não há tanto incentivo como tem em alguns países. O atleta olímpico, ou de outros esportes em outros países, eles ganham bolsa de estudo para estudar nas melhores escolas. Deveria ter um trabalho disso de incentivo, que daí a pessoa vai estar motivada para estudar, e nunca pode parar de estudar, que é muito importante, e treinar, né? Se a mídia faz o show desse grande evento, por que não destacamos, né? O esporte é iniciado na sua grande totalidade nas escolas, clubes, aulas de educação física. Então, hoje a gente observa que tem uma porcentagem de aluno que não quer participar, certo? Será que é medo de errar? Só erra quem tenta, né? Ou falta de cultura? Não sabemos, né? Mas essa mentalidade tem que mudar, porque a gente já estudos que aqui no Brasil é assim, na Argentina já muda, que é logo do lado, muito semelhante a nós. Mas se você falar isso em Ásia, Europa, Norte América, você é considerado uma pessoa sem cultura, né? E a gente observa que aqui no Brasil a monocultura do futebol é muito grande. Bom, vamos pensar nisso e vamos tentar mudar, né? Isso cada um do seu jeito durante nossas vidas. Futuramente, vocês podem virar um atleta ou incentivador. É muito importante o incentivo, sendo pai, amigo, irmão, vizinho. Você tem um atleta em destaque. Patrocinador, de repente vocês vão ser dono de uma firma, vocês querem fazer um trabalho social, começa a patrocinar esporte. Muitos atletas vêm desse tipo de patrocínio, surge, tá? Eu até trabalhando, né, nessa área, né, que é muito complicado. Fechando hoje a aula, eu vou indicar um filme para vocês que é sobre Olimpíadas. É o filme de início da década de 80,
final de 70, início de 80, que é Carruagem de Fogo. Vocês procuram no YouTube que tem esse filme e tem até dublado. Vocês vão gostar, tá bom? Valeu então, pessoal. Tô esperando vocês para a prática esportiva, hein? Vamos ver se a gente faz umas mudanças lá para vocês se divertirem e conhecerem mais esportes. Tchau!